Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a esse vídeo. Hoje a nossa miniatura vai ser esse sofazinho. E aí, ele vai ficar assim até o final do vídeo. Espero que vocês acompanhem o passo a passo. Aí, no próximo vídeo, a gente vai fazer a outra parte, que ele tem mais uns acabamentos aí. Aguardo vocês. Então, pessoal, para o nosso sofá, a gente vai precisar de muitas caixinhas de medicamento, até porque teve umas que eu emendei. Aí, esse aqui, ó, de 2 assentos, vai ser 4 caixas. Essas caixinhas, ó, ela tem de 2 tamanhos. Aí, eu coloquei essa outra maiorzinha e aqui essa menor. Juntei as duas. E aí, vou juntar elas aqui também, vou colar, passar uma fita, pra poder depois eu vir e cobrir. Pro encosto, eu também juntei 2 caixas que bateu certinho o tamanho aqui, ó. Com essas. E aí, eu ia fazer com essa lateral. Não, dessa aqui é outra. Com essa lateral aqui, ó. Só que aí, eu resolvi fazer essa parte embaixo, pra ficar um sofazinho mais realista. E aí, ela desceu mais ainda. Eu já tava achando um pouco pequeno, ó. Muito baixo aqui. Aí, ficou mais baixo ainda. Aí, eu fui e coloquei aqui mais papelão. Pra ficar a altura agora melhor. Ó, ele é um pouquinho mais baixo, mas não tanto. E aí, eu vou fazer isso, ó. Tem 6 camadas de papelão. E aí, eu vou mostrar no de um assento, um sofá menorzinho. Aí, vocês vão entender melhor. Isso aqui foi só pra explicar como que eu fiz o grande, como que eu vou fazer o grande. E aí, pro menor, eu não tinha essa outra caixa que é um pouquinho maior. Eu só tinha desse tamanho aqui. Então, ele vai ficar um pouquinho menor. Dava até pra mim aumentar também, mas eu vou deixar assim mesmo. Aí, a gente vai usar essas aqui. Deixa eu tirar isso aqui, pra ficar melhor pra explicar. E a lateral, eu também não tinha caixa, ó, eu cortei uma caixa pra dar as lateral pra ficar do tamanho dessa aqui, ó. Pra ficar bem parecido, né? Combinar os dois. Era uma caixa só. Ela era uma caixinha só, eu cortei em 2. E aí, tive que fazer a mesma coisa pra ficar a altura também, ó. Pra bater certo com a altura aqui. Aí, aqui no passo a passo, vocês vão ver como que eu fiz isso. Essa daqui foi só pra adiantar mesmo. E aí, pessoal, pra mim fazer a estrutura das caixinhas, eu fui enrolando papelão assim, ó. Fiz tiras de papelão. Dobrei. Também pode ser só colocar cortar e colocar um em cima do outro. E aí, fui colocando assim dentro das caixinhas, ó. Quando eu dobrava que não dava o tamanho certo, eu vinha com outro, ó. E colocava pra elas ficar estruturadas. E não estragar rápido, né, esse sofazinho. Aí, fiz isso. Colei aqui. Eu foi passar essa fita aqui. Deixa eu pegar minha fita. Daí, foi só prender essas lateral aqui. Até porque o tecido que eu vou cobrir, ele é um pouquinho grosso, então não tem problema. Ó, posso deixar até um pouquinho de excesso aqui. O tecido que eu vou cobrir, eu acho que é a Microsoft. Dá pra usar o feltro também. E aí, prendi. Até usei uma fitinha maior, que é que eu tô querendo ganhar tempo. Aí, aqui a gente vai colar, ó. A gente vai colar. Deixar as duas do mesmo lado. Mas nem vai aparecer. Pressiona pra ficar bem juntinha. Com a fita, ó. Prende segurando as caixinhas. Pra ficar bem próxima aí uma da outra. Aqui eu poderia usar até outra fita, mas eu esqueci de pegar agora pra gravar o vídeo. Aqui eu juntei aqui, ó. Ela é uma fita mais larga. É um pouquinho melhor. Nossa, ele tá desfocando qualquer coisinha. Será que aconteceu isso no pouco? Só vou ver mesmo quando for editar o vídeo. Aí, prende bem. Aqui, vou colocar um aqui também. Deixa eu colocar aqui, ó, de um lado a outro. Pronto, agora a gente já fez isso. Aí, aqui vai ser o encosto. A gente vai cobrir todos pra poder colocar. Aí, a lateral, como eu falei, né? Porque quando eu colocar outra camada que vem embaixo, aí ele vai subir mais. Aí, vai ficar um pouquinho mais alto aqui. Aí, a gente vai fazer isso, ó. Pegar tirinhas da mesma largura que é a nossa caixinha aqui, ó. Da mesma largura, a gente vai cortar tirinhas de papelão. E aí, eu cortei 6. Foi só medir aqui, deu acho que mais ou menos 2,1 milímetros, acho que foi 2 centímetros. E aí vai ser de acordo com as caixinhas de vocês. Aí eu cortei, fui cortando o tamanho aqui também,
colei as 6. E aí, pra não ficar assim no tecido, pra ter um acabamento melhor, a gente vai colocar fitas. Vou colocar bastante fita assim, ó. Na verdade, como o tecido é grosso, acho que uma camada só em volta é suficiente. Vou fazer isso toda a volta. Tem que ter cuidado, senão não vai aparecer. A câmera tá um pouquinho inclinada. Ó, com toda a fita volta. Aí a gente vai colar aqui, ó. 6 camadinhas de papelão. Aí vocês colocam de acordo com o tamanho aí da de vocês também. Ó, essa caixa eu tive que colocar uns papelãozinhos dentro. Coloquei outra caixa pra fazer essa lateral aí. E aí agora a gente vai juntar aqui as duas, ó. Vai pressionando, já passei a cola quente. Agora vem com a fitinha pra segurar bem. Já que essa cola já cola bem, viu? Se vocês for criança, vai ter que usar outro tipo de cola, então pedir ajuda a um adulto. Eu uso a cola quente, que é mais rápido. Ó, pessoal, a nossa estrutura já tá quase pronta, né? Aí, aqui a parte de baixo, ela vai ser do tamanho dessa aqui, ó. E aí, eu cortei o papelão, medi. Ó, eu medi. Assim, assim. E cortei o quadrado. E aí, ficou assim. Eu até marquei pra mim não colar eles errado. Ó, aqui ele passa, né? Porque é bem pouquinho a diferença. Eu vou conferir na régua. Aí, é só colar. Aí, foi 2 camadas, ó. 2 camadas de papelão. Tem que colocar certinho, ó. Deu 10,6, 10,8. A gente vai colar. Assim. Colar bem as duas. E aí, passar a fita aqui à volta. Toda em volta. Pegar a tesourinha pra dar um piquezinho aqui. Ó, aqui eu vou fazer um pique. Essa fita, ela tem cola. Também essa tesoura está um pouquinho cega. Tava usando a outra. Não sei onde que eu coloquei. E aí, vai fazer isso toda a volta. Vai vir com o tecido. E vamos colar. Eu acho que eu vou marcar, vou deixar isso aqui pra mim ver a numeração. Aqui tem que marcar porque é só o quê? Poucos milímetros, né? 2 milímetros de diferença. Aí, assim, ele é 10,6. Nesse sentido. E assim. Vou marcar aqui que vai que o tecido cobre. 10,8. Aí dá pra mim entender. Se for um retângulo maior, aí não precisa nem marcar nada. Essa cola, ela é bem quente. Tem que ter cuidado. Vou colar aqui o outro lado. Aí, eu vou esticar ele um pouco, ó. Fica um acabamento legal. Pegar uma tesoura pra cortar os cantinhos. Aqui a gente vai cortar. Pra não ficar muito tecido. Aí eu vou vendo como que vai ficar melhor aqui o acabamento.
Se fosse um maior, eu ia cortar assim, juntar, mas eu não quero muito tecido também por cima do outro. Eu tô cortando assim. Agora vai ficar só esse cantinho aqui por cima. Eu ainda vou cortar esse excesso. Aqui é a mesma coisa. Aqui também. Pessoal, vocês estão entendendo? Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Vou pedir também para vocês deixarem um joinha. Isso ajuda bastante, pessoal, o canal. O like de vocês. Não se esquece de compartilhar. E aqui, ó, eu vou esticar bem, para não ficar muito tecido aqui. Opa, bati um pouquinho aqui na câmera. Na verdade, no celular, eu gravo com o celular. Bati aqui no suporte. Olha, aqui dá pra me ter esticado mais um pouquinho. A gente vai arrumando os cantinhos. Na outra caixa maior, a gente vai fazer o acabamento aqui um pouquinho diferente. Isso aqui é uma base que segura o sofá, mas ainda vem a parte da madeira, né, que tem embaixo. Que aí eu tô pensando em pintar. Pintar assim o papelão pra dar um efeito de madeira. Vamos ver se eu vou conseguir, né? Vai ficar bom o acabamento. Esse aqui eu vou esticar mais um pouquinho. Acho que eu acabei cortando muito, mas eu consigo. Aí, deu certo. Tô batendo a cola no suporte. E essa cola tá bem quente, então tem que ter cuidado pra não encostar aí. Eu vou queimar meus dedos. Não deixa muito excesso de tecido. Fica um acabamento legal. Aí ficou assim. Nossa, a cola tá bem quente. Bati minha mão aí. E aí ficou assim. Aí a parte mais bonitinha a gente deixa pra frente. Aí eu vou fazer as mesmas coisas na lateral, né? Apesar que elas vão ter acabamento. Essa daqui não precisa, que a gente vai colar isso aqui na outra partezinha que vai vir embaixo. Aí a lateral. Vou colar aqui. Porque aqui a parte vai ficar embaixo, né? Que eu juntei aqueles papelãozinhos. A gente vai começar colando aí. Deixa sobrar dos lados, ó, pra gente fazer isso. Deixa eu desligar da cola, tá um pouquinho fria já. E a gente vai dar uma leve esticadinha, ó, pra não ficar sobras de tecido. Vai ficar bem ajustadinho assim nas caixinhas. E aí vai cortar esse excesso. Vou colar primeiro, depois eu corto o excesso. Aqui, se ficar vendo a caixinha, não tem problema. Até melhor que não fique muito excesso de tecido aí. Cortar essa parte. Então, esses aqui eu vou cortar também, ó, pra não ficar grosseiro. Ficou assim. E agora, as laterais, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer uns piques aqui. Escolher um lado pra ficar um acabamento. Peguei essa outra tesoura que ela tá melhor pra cortar até o final. Ó, vai lá até no cantinho da caixa. Aqui também. Se precisar, a gente corta mais um pouquinho. Aí, um lado a gente vai cortar, deixa eu ver se esse aqui tem bastante tecido. Pra fazer o acabamento. Acho que tá sobrando mais desse lado. Mas aqui foi ao contrário. Então, a gente vai cortar aqui, ó. Eu vou cortar deixando um pouquinho aqui pra dentro pra ficar o acabamento. Então, não corta bem rentinho com a caixa, não. Retirei essa parte. E aí, essa daqui eu vou colar.
aqui as lateral do encosto do braço. Aí, vou colar essa. Vou deixar assim grande, vou colar pra ficar melhor pra mim puxar. Pra esticar um pouco esse tecido. Agora, eu vou cortar o excesso. E aqui a gente vai colar. Vou cortar essa pontinha aqui também, pra não correr o risco dela aparecer. A gente vai colar aqui, ó, deixando o acabamentozinho assim, ó. Aqui rentinho. E aqui, o que sobrar, a gente vai cortar o excesso depois. Passar a cola. Acho que vou passar um pouquinho aqui também. E aí, é só vir, ó, já fazendo o acabamento. Uma puxadinha, pra não ficar muito tecido. E aí, a gente vai cortar essa partezinha aqui. Meu vídeo parou, vou ter que juntar os dois vídeos. Ó, aqui ficou um pouquinho. Eu vou arrumar aqui. Porque acho que dá pra cortar mais um pouquinho esse cantinho também. Esses acabamentozinhos vocês vão fazendo aí de acordo. Vou ficando o resultado do trabalho. Deixa bem coladinho. Ficar um acabamentinho bonito. E aí, eu vou fazer a mesma coisa aqui desse lado. Agora, a gente vai colar aqui essas partezinhas aqui, ó. Aqui. Tirar, cortar um pouco o excesso também. Nossa, a cola tá mais quente agora. Bem quentinha. Aqui eu vou cortar esses excessos. Vai ficar feinho assim, mas vai ser colado na parte que vai ser de madeira, ó. Essa partezinha aqui vai ficar assim. Agora, a gente vai cobrir essa parte. Essa daqui a gente já cobriu, né? E agora, a gente vai fazer essa aqui, que é a mesma coisa. Vai ser o mesmo processo, ó. Vou fazer todo o acabamento e vou jogar a emenda dos tecidos aqui. E nas laterais, vou fazer aqui a mesma coisa. Ó, a gente vai começar a colar aqui. Essa aqui é a parte do encosto das costas, né? É, tem a encosto, as lateral e o assento, né? Esse aqui é o encosto. A gente vai começar colando aqui o tecido. Poderia deixar até menos aqui. Ó, aqui nas lateral, eu deixei pra fazer acabamento assim também. Então, quando vocês for colocar o tecido, tem que deixar assim, ó. E aí, corta sempre sobrando. Quando for cortar, coloca a caixinha. Aí, mede lá o tecido direitinho pra não faltar aqui pros acabamentos. E aí, a gente vai vir colar essa outra parte aqui. Aí, vou esticar aqui um pouco o tecido, ó. Vai ficar bem arrumadinho. Vocês podem já fazer isso depois que passar a cola. E aí, vou puxar aqui um pouco. E colar. Aí, esse tecido aqui a gente vai cortar, sobrou, né? Aqui tem mais tesoura. Deixa eu tirar essa baguncinha. Cortar esse excesso, depois corta até mais se for preciso, ó. Volta. Aqui não tem problema, senão não precisa ficar bonito. Corta. Ai, essa ponta eu não posso cortar assim, não. Aqui vai ter que ser essa aqui por cima. Deixa eu ver se essa dá certo. Aqui mais. Eu acho que eu vou jogar esse outro lado, já que eu fiz esse cantinho aqui assim. Vou fazer o outro lado por cima. Aí, aqui a gente vai cortar, ó, que são as lateral, que é a parte de baixo. Aqui a gente vai cortar assim, deixando um pedacinho aqui, ó, pra fazer acabamento. Não é rente aqui com a caixa. Vou pegar essa outra tesoura, que ela é melhor. E aqui a gente vai cortar os cantinhos.
Ó, perceba que aqui eu vim até o final. Aqui eu vim até o final, até o cantinho da caixa. Dá pra vir até mais um pouquinho. Até o cantinho da caixa e aqui também. Até lá bem no cantinho. Aí a gente vai colar. Vou colar primeiro essa lateralzinha aqui. Passar um pouquinho de cola. Acho que vou até desligar minha cola, tá bem quente. E aqui vim. Vai esticando o tecido um pouquinho aí. Agora a gente cola essa partezinha. Corta o excesso. E vamos fazer esse acabamento aqui, ó. Não gosto de passar a cola bem rentinho, porque quando a gente puxa o tecido e coloca lá em cima, pra não correr o risco de passar a cola pra cá e ficar aparecendo aí no tecido. Ó, aqui, ó, tem que vir o canto certinho. E aqui também, a gente vai dar mais uma puxadinha. Ó, ficou o acabamentozinho assim. E aqui a gente vai cortar esse excesso de tecido. Acho que aqui ficou um pouquinho. E aí, se ficar algum cantinho sem cola, depois a gente passa mais um pouquinho de cola aí. Mas aqui foi tão pouco. Se eu for colocar a cola aí, vai manchar o tecido. Finaliza aqui a parte de baixo. Que não precisa ficar um acabamento bonito. Só tem cuidado aqui nas laterais. Eu vou colar aqui. Uma puxadinha no tecido. E ficou assim. Aqui era pra ter ficado mais... Mas a gente vai arrumando. Ter ficado mais retinho aqui. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, ó. Vou repetir o processo aqui do outro lado. E aí tem que ter cuidado para o mesmo que jogou pra cá, ó, esse acabamento ficar aqui também. E aí ficou assim. Aí essa parte vai ser a daqui, ó. Vai ficar aqui em cima. Aí aqui a outra. Procura... Isso aqui tem que ficar pra baixo, quer dizer, pra deixar o acabamento mais pra frente, mas não tem muito como escolher. E aí, agora só falta cobrir essa parte. E aí, depois vem a partezinha das almofadas. Que esse aqui, esse modelo, ele tem uma almofadinha aqui, ó, ainda. Pra cobrir essa parte, eu não achei necessidade de gravar, porque ela vai ser igual essa daqui, ó. Vai ficar um acabamento assim pra baixo, que a gente vai esconder. Aí, a gente vai cortar, aqui vai vir os cantinhos assim, ó. Vou cortando, igual eu fiz nesses cantinhos aqui, ó. Pra fazer o acabamento. Pessoal, agora a gente vai fazer a montagem do sofá. Ó, essa partezinha aqui, na verdade, só precisava fazer a lateral, né? Porque ela vai ser colada aqui, ó. É assim, 10,6 é assim. Vou ter cuidado, no caso, esse aqui, né? Que ficou mais quadradinho. E aí, a gente vai colar. Passar a cola aqui. Vou ter que pegar uma outra cola. E aí, colar aqui, ó. Foi só conferir se tava colocando na posição certa. Depois eu vou colar aqui mais nessa lateral também, porque eu não quero que fique um vídeo longo. Não queria fazer bem o acabamento agora, pra não ficar um vídeo longo. Ó, eu vou deixar assim, pra ficar bem igualzinha. A gente vai arrumando. Ficar bem certinho aí. E agora, tem que passar a cola pra ficar mais bonitinha, mas eu já vou finalizar aqui. A gente vai colar as lateral, ver o lado que for mais bonitinho pra colocar pra frente. E essa parte aqui que não tem acabamento pra baixo. A gente vai colar ela aí. Segurar pra não... Pra ficar bem colado. Ó, pessoal, passou um pouquinho a cola. Tem que ter cuidado pra não deixar acontecer isso, né? Pra não ficar um acabamento feio. Aí, aqui vai ser a outra lateral. Esse é daqui.
Observa para colocar essa parte para baixo. E a gente vai juntar aqui. É bom virar ele para ficar tudo bem certinho, não sair fora, né? Ficar desalinhado. E agora essa parte vai ser colada aqui, ó, nesses cantinhos e aqui embaixo. Eu acho que a parte aqui tá melhor do que esse lado. E ele vai ficar pra trás. Passar a cola aqui mesmo, no sofá, aí eu já venho com a outra parte. Opa, não pode passar aqui. Deixa aqui retinho. Aqui no vídeo eu tô passando pouca cola pra ser rápido. Depois eu faço o acabamento melhor. E aí, pessoal, olha, ficou assim. Aqui embaixo ainda vem a parte de madeira e os pezinhos. E aí eu vou olhar de acordo com a altura, pra ficar a altura da Barbie. Fazendo pra ela, mas vocês podem adaptar pra outros tipos de boneca também. Aqui depois eu vou passar mais um pouquinho de cola, ó. Ficar mais bonitinho aí o acabamento. E aí, nessa parte ficou assim, já tem um sofá aí, né? Já dá pra ver que é um sofazinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Aí, ó. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fica com Deus.